Olá, eu sou Saturnino Pimenta, sou trainer PNL e eu quero dar as boas-vindas a você a essa primeira aula onde eu vou explicar os fundamentos, os pilares, informações básicas para que você possa entender melhor o que é a programação neurolinguística ou também conhecida como PNL. Então, a programação neurolinguística ela surgiu em meados de 1970 através de Richard Bandler e John Grinder. Na ocasião, um dos pensamentos que norteou o surgimento da PNL foi exatamente por que algumas pessoas têm grandes resultados e outras não. Será que é possível ajudar, auxiliar as pessoas? Será que alguém pode criar uma mentalidade de sucesso? Será que é possível modificar comportamentos, uma vez que muitas vezes nascemos com comportamentos não tão adequados assim, com crenças, com pensamentos que muitas vezes atrapalham a gente de gerar os resultados que queremos? Então, através desse pensamento, eles modelaram 3 grandes personalidades, ou terapeutas muito conhecidos lá nos Estados Unidos, que foi a Virginia Satir, Fritz Perls e Milton Erickson. Cada um deles na sua abordagem terapêutica. Fritz Perls da Gestalt terapia, a Virginia Satir das terapias sistêmicas e familiares e o Milton Erickson da hipnose ericksoniana. Exatamente, eles procuraram nesses 3 grandes terapeutas as suas ferramentas, a maneira como eles conseguiam tratar, a maneira como eles conseguiam ajudar os seus clientes para gerar grandes resultados. Então, através dessas 3 abordagens, surgiu a PNL, ou seja, uma metodologia, uma ferramenta que possibilita você entender as suas emoções, que possibilita você conhecer melhor a sua mente, para que você consiga gerar bons pensamentos, novos comportamentos, uma maneira diferente de pensar e de ver as pessoas à sua volta. Porque todos nós percebemos a realidade através dos nossos órgãos e sentidos. Visão, audição, olfato, paladar. Nós chamamos isso de VATOG. VATOG. O que é isso? Visão, audição, tato, olfato e gustação. Então nós percebemos a realidade através desses órgãos nossos e sentidos. Então eu vejo a realidade, eu sinto a realidade, eu ouço a realidade. Então essa realidade, ela gera em mim informações. Então às vezes eu vejo algumas pessoas andando por aí com uma visão muito equivocada da realidade. Às vezes as pessoas pensam: ninguém gosta de mim. Ninguém me ajuda. Algumas pessoas acreditam que a nossa realidade é uma realidade que não gera oportunidades. Tem muitas pessoas que andam por aí procurando oportunidades e muitas vezes elas não vão achar essa oportunidade que elas buscam, porque elas estão procurando fora, sendo que na verdade o melhor caminho que você tem que fazer para encontrar as verdadeiras oportunidades é você fazer essa viagem dentro de você, para que você conheça a si. O Sun Tzu, autor do livro A Arte da Guerra, esse livro foi escrito há 5.000 anos atrás, ele escreveu: quando você conhece você e conhece o seu inimigo, para cada desafio que você tem, você ganha eles, você ganha todos os desafios. Agora, quando você conhece você e não conhece o seu inimigo, para cada desafio você ganha um e você perde o outro. Agora, quando você não conhece nem você e nem o seu inimigo ou o seu desafio, você perde todas as batalhas da vida. Então esse é o convite para que você conheça as suas emoções, para que você gerencie as suas emoções. Então a maneira como você vê a realidade interfere no seu jeito de ver, de pensar e de agir. A gente vê muitas pessoas andando por aí sem energia, sem motivação, sem expectativa. A maneira como as pessoas, na maioria das vezes, conversam com elas mesmas através dos teus pensamentos, que nós chamamos de diálogo interno. Então você tem um diálogo interno.
Você tem um discurso interno e muitas vezes esse discurso interno, ele faz com que você muitas vezes acorde todos os dias da manhã sem energia. Imagina só quantas pessoas que acordam e elas acordam sem energia, elas acordam sem motivação, elas acordam e não entendem o verdadeiro potencial que elas têm. Então, nessa primeira aula, para que você entenda um pouco a PNL, eu preciso dizer para você a importância de você acordar, de você entender as suas emoções, para que você, então, a partir daqui, gerencie as suas emoções da melhor maneira possível. Então, a PNL, ela vai auxiliar você a entender as suas emoções, entender os seus comportamentos, saber olhar para a realidade externa de uma maneira totalmente diferente. Eu lembro de um evento que aconteceu, já passei por vários. Quantos eventos eu já passei? Mas eu lembro de uma vez ter visitado um empresário. Ele me chamou: Saturnino, você trabalha com vendas e PNL, persuasão? Aí eu falei para ele: trabalho. Bom, então quero que você venha fazer uma visita na minha empresa. E aí eu cheguei, era uma grande loja, 2 andares, e ele ficava no 2º andar. E aí lá no 2º andar, a gente conversando, ele disse para mim o seguinte: Saturnino, ninguém no comércio está comprando. Quando ele disse para mim isso, na PNL a gente entende isso como uma generalização. Muitas vezes a gente generaliza, os homens não prestam, as mulheres não prestam, então a gente começa a generalizar algumas coisas. E aí ele falou: ninguém está comprando. E aí eu chamei, ele falou assim: olha, só um minutinho, vamos aqui, vem aqui, vamos olhar aqui para o andar de baixo da sua loja. Aquela pessoa que está andando na sua loja, quem que é? Ah, é um cliente. E aquela outra pessoa? É outro cliente. E aquela outra pessoa? É outro cliente. Bom, então deixa eu te fazer uma pergunta. Eles são clientes, ali você tem os seus vendedores, que ainda não abordaram esses clientes, ok? Eu fico pensando aqui comigo, o que o vendedor está pensando lá embaixo agora? Será que ele está pensando assim: oh, mais um cliente que chegou na minha loja, eu vou impactar ele da maneira positiva? Ou o vendedor está pensando: ah não, mais um que não vai comprar. Então olha só, muito cuidado muitas vezes com os pensamentos que nós construímos, porque o pensamento, ele gera emoção e a emoção, ela transforma a nossa realidade. A nossa emoção mexe no nosso jeito de ser, de sentir e de agir. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas andando de cabeça baixa, exatamente porque elas têm um pensamento sobre isso que faz elas reagirem dessa maneira. Então, quando eu estou falando disso, estou falando de comportamento. Então, a melhor definição de comportamento é o quê? Reação. É como você reage ao meio, é como você interpreta a realidade e isso interfere no seu jeito, então, de fazer as coisas. Então, quando eu estava ali em cima conversando com ele e mostrando para ele os clientes e mostrando para ele a postura dos vendedores, eu fiz uma outra pergunta para ele. Olha só, então tem pessoas aí na sua loja andando e eles são clientes. Eu não imagino que essas pessoas saíram da casa delas, ainda mais hoje, com essa correria, com esse tanto de coisa que a gente tem que fazer, uma pessoa simplesmente decida entrar na sua loja para fazer um passeio. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão ali têm muito potencial de compra. E daqui não dá para a gente saber quanto essas pessoas vão gastar ou podem gastar dentro da sua loja. A melhor maneira da gente saber fazer isso é conversando com esses clientes. Agora, se você tem esse pensamento, e eu pergunto então para você, quando você disse para mim, ninguém está comprando, isso daí, para você ter essa certeza, você fez uma pesquisa de mercado, você andou em todos os seus concorrentes, você conversou com todos os vendedores aqui da região, você fez uma macro pesquisa, uma micro pesquisa para saber quem compra e quem não compra? Ele falou para mim: ah, eu não fiz isso. Aí eu perguntei: mas quem disse para você que as pessoas não estão comprando? E aí ele virou para mim e falou: ah, os meus vendedores falaram isso para mim. Aí eu falei: poxa, mas deixa eu entender uma coisa, quem é você? Ele falou para mim: olha, eu sou o dono dessa empresa. Não, eu não estou falando com o dono dessa empresa. Eu devo estar falando com uma outra pessoa
que tem um cargo diferente dentro dessa empresa. Porque um empresário escutar, quem é o empresário? É o líder, é a pessoa que direciona, é a pessoa que coloca energia, é a pessoa que motiva. O líder, ele tem essa responsabilidade. E aí então, você mudou o seu papel, você decidiu que essas pessoas que estão ali embaixo, que fazem parte da sua equipe, que estão seus liderados, você decidiu que essas pessoas, através das frustrações delas, dos pensamentos limitantes, influenciassem você. É isso que você está me falando? Então, quando eu digo isso para você, o que eu quero mostrar para você é que às vezes a gente tem algumas opiniões formuladas sobre a realidade. Muitas pessoas dizem muitas coisas para nós e às vezes essas coisas não são totalmente verdadeiras. Um outro exemplo, eu estava descendo um elevador aqui em Goiânia, que é a sede da UPC, da Universidade de PNL Coaching, e aqui descendo o elevador escutei algumas mulheres no elevador falando o seguinte: aqui em Goiânia não tem nenhum homem que presta. Aí na hora, eu encostei, eu dei um bom dia para elas e disse o seguinte: olá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguma de vocês é funcionária do IBGE que faz a pesquisa de casa em casa? Elas olharam para mim: não. É porque eu escutei vocês falando que não tem nenhum homem que presta. Só que Goiânia tem quase 2 milhões de habitantes. Então, vocês foram de porta em porta e perguntaram para todos os homens se eles prestam ou não? Ou seja, o que fez você definir, o que fez você construir no seu pensamento que os homens não prestam? Então, o que eu quero dizer para você sobre isso? É que às vezes nós construímos muitas crenças, construímos muitas informações sobre a realidade e muitas vezes essas informações são extremamente equivocadas. Muitas vezes pegamos as nossas percepções, as nossas decepções, a nossa crença limitante para lermos a realidade. Então a PNL é a metodologia que vai ajudar você a interpretar a realidade de uma maneira diferente, que vai questionar a maneira como você percebe essa realidade. Então, se isso está fazendo sentido para você, já entra na segunda aula, comenta aqui nesse vídeo, traz as tuas percepções, que é extremamente importante, e eu aguardo você na segunda aula, que a gente vai continuar esse bate-papo sobre a programação neurolinguística. Até a próxima aula. Um grande abraço.